Olá você, meu querido amigo aluno, bem-vindo a você, minha querida amiga aluna. Vamos começar agora uma aula sobre função afim ou função de primeiro grau, que é um assunto de matemática que a gente começa a ver ali no nono ano, mas que cai realmente de forma mais pesada no primeiro ano do ensino médio, tá certo? Então vamos falar sobre função afim. Pretendo abordar aqui todo o conteúdo possível, todo o conteúdo imaginável sobre função afim. Então, presta bem atenção, tá? Se não entender alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo. Então, essa aula vai ter uma duração um pouco maior do que os meus vídeos normais, tá certo? Portanto, se não entendeu, volta para tentar entender da maneira correta, ok? Então vamos lá. Você já sabe, minhas redes sociais estão aqui, @professor João Antônio, me segue lá nas redes sociais e, obviamente, se gostou desse vídeo, clica no joinha para dizer que gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando novidades chegam e, é claro, compartilha, né? Aqui embaixo, o botãozinho compartilhar mostra esse vídeo para quem você achar que teria interesse em estudar função afim, tá certo? Então, bora lá. Aqui para vocês a tela atrás de mim. Eu queria dizer assim, o que é uma função? O que é uma função? Uma função é uma relação entre dois conjuntos de números, certo? Uma relação entre dois conjuntos de números. Eu vou dar um enter aqui, né, nessa minha visualização. Cadê? Está aqui. Vamos dar um espaçozinho aqui. Eu vou dar um espaço aqui para mostrar o que é uma função. Então, imagina um conjunto de números. Eu vou fazer o exemplo que eu sempre dou. O exemplo que eu sempre dou é esse aqui, ó. Quem já conhece, já sabe que eu vou dar esse exemplo aqui. Imagina que eu tenho a quantidade de coxinhas que eu vou comprar. A quantidade de coxinhas que eu vou comprar. Certo? Então eu vou na lanchonete, tem lá umas coxinhas. Bom, e o preço que eu vou pagar? Então, o preço que eu vou pagar pela compra das coxinhas. Isso aqui são dois conjuntos de números. Né? Preste atenção. Se eu comprar 0 coxinhas, quanto eu vou pagar? Bom, eu vou pagar R$0. Beleza. Então, primeira relação está aqui. Veja, a quantidade, o preço a pagar pelas coxinhas depende da quantidade que eu comprei. Então, um desses números depende do outro. Certo? Então, vamos lá. Se eu comprar uma coxinha, eu pago R$4. Opa, olha, tá entendendo a relação aqui? Beleza. Se eu compro 2 coxinhas, obviamente eu vou pagar R$8. Se eu compro 3 coxinhas, obviamente eu vou pagar R$12. E assim vai. A relação é para sempre. Então perceba isso. Nós temos duas informações. Nós temos a quantidade de coxinhas que eu comprei. E nós temos o preço a pagar. Pelas coxinhas. Pronto. Quantidade de coxinhas e o preço a pagar pelas coxinhas. Uma dessas informações é a informação inicial. É a informação que inicia tudo. A outra dessas informações é a informação que depende da inicial. Então, a questão é a seguinte. A quantidade de coxinhas inicia tudo. E o preço a pagar pelas coxinhas depende da quantidade de coxinhas. Então, uma dessas informações é a informação independente. Ela não depende da outra. Então, a quantidade de coxinhas eu decido. Eu vou comprar 4. Eu vou comprar 8. Eu vou comprar 200 coxinhas. Então, esta informação é uma informação que varia. Nós chamamos toda informação que varia de informação variável, tá certo? A informação variável. Então você está percebendo aqui que a quantidade de coxinhas ela varia, ela pode variar.
Algumas pessoas vão comprar uma coxinha, algumas pessoas vão comprar 3, algumas pessoas vão comprar 7. Então, a informação é chamada de variável. Mas essa é a variável que não depende da outra. Essa é a variável que você decide. Então, é uma variável que você decide. Ela é independente. Agora, a outra variável, né? A outra variável, o preço que você vai pagar também varia. Agora, o preço que você vai pagar depende de quantas coxinhas você comprou. Então, isso é uma variável dependente. É uma variável dependente. Certo? Não é você que decide. Ela depende da outra variável. Ou seja, uma variável dependente, ela depende da outra variável. Portanto, o preço a pagar depende da quantidade de coxinhas. Então, põe na sua cabeça que uma função, ela tem duas variáveis. Uma variável que você escolhe e uma variável que vai se alterar dependendo daquela que você escolheu. Ok? Numa função, essas variáveis são chamadas de x e y. X e y. A variável independente é o x. A variável que depende é o y. E a gente chama esse y de f de x. Então preste bem atenção. X é a variável que você escolhe. X é a variável que começa a análise. X é a variável que começa tudo. O x pode ser 1, o x pode ser 2, o x pode ser 3. O x pode ser 10, o x pode ser 50 mil, o x pode ser 800 milhões, não importa. Mas dependendo de quem é o x, o preço a pagar varia. Então o preço a pagar é o nosso f de x. A quantidade de coxinhas é o x e o preço a pagar é a informação que varia em função de x. Quando o x varia, o f de x varia em função de x. Se o x duplicar, o f de x duplica. Se o x triplicar, o f de x, vamos lá, geralmente triplica. Ok? Tudo bem? Pronto. A gente vai prosseguir agora. Existe um x e existe um y, certo? Então, olha, como é que a gente reconhece uma função? A gente reconhece uma função porque toda função tem uma lei. Uma lei que diz como essa função vai obedecer às suas regras, certo? Então, essa lei... deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Vamos descer um pouquinho para cá. Então, a gente explicou isso aqui, agora eu vou explicar sobre a lei de uma função. Especialmente a lei de uma função afim, certo? Lei da função afim. Eu não sei nem porque eu estou escrevendo com a caneta, se eu posso chegar aqui e digitar, né? A lei da função afim é o seguinte. O resultado de f de x vai ser igual a ax mais b. Pronto. Então, eu vou pegar essa função aqui, certo? Vamos colocar ela em tamanho grande para a gente poder estudar isso melhor. Pronto. Então, olha só. Vamos fazer isso na letra bonita, né? Na letra de equação. Agora está bonito, certo? Então, veja só. Isso aí é a lei da função afim. Novamente, eu não sei por que eu escrevi isso com caneta. Então, vamos apagar isso daqui. Eu sou muito chato dessas coisas, então vamos lá. Vamos escrever aqui em cima isso. Lei da função afim. Pronto. Lembre-se de uma coisa. A função afim, ela é uma função em que, agora vou precisar da caneta, certo? Para desenhar aqui. Isso aqui é a variável dependente.
Isso aqui é a variável dependente. Ou seja, isso aqui é a variável resultado. É a variável que depende. Ou seja, a variável que depende, ela sempre é calculada depois que você deu a outra variável. Ou seja, essa variável você consegue depois do x. F de x é a mesma coisa que y. Então, isso aqui também pode ser chamado de y. Certo? Como é que funciona a função afim? Bom, a função afim ela diz que o resultado da função afim, ou seja, o y, ou seja, o f de x, ele sempre será igual a alguém que multiplica o x. Então, o x você sabe quem é. O x é a variável de início. É a variável de início. É a variável que você escolhe. Eu vou botar aqui entre aspas, tá? É a variável que você escolhe. Quer dizer, eu vou comprar 2 coxinhas. O x é o 2, tá? Agora, o resultado, né? O resultado é o y, é o resultado do meu cálculo. Certo? Então, o x é a variável de início. O x é a variável independente. Certo? Ok, quem é A? A gente chama A é o valor fixo que multiplica x. O valor fixo que multiplica o x é o A. Eu poderia dizer tranquilamente que no caso da coxinha, isso aqui é o preço de uma coxinha. Certo? Então, isso aqui seria, o A seria o que a gente chama de preço unitário. Ou seja, o preço de apenas 1x. O custo que eu pago por 1x. Certo? Então, A é um valor fixo que multiplica x. E o que é B? B é o valor fixo que não depende de x. É o valor fixo que começa tudo. Ó, eu gosto de dizer assim, é o valor que já está lá no começo e ninguém tira nunca. Esse cara nunca vai deixar de existir. Certo? Então, uma função afim, ela é uma relação entre este cara, atenção, é uma relação entre este cara e este cara aqui. Pronto. Uma função é uma relação entre o x e o resultado graças a x. X é o valor que você coloca. F de x é o valor que sai da máquina. É o valor que resulta do cálculo. Certo? E aí você tem essa armação toda aí. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Certo? Eu vou descer aqui para ver uma questão aqui embaixo. Nesse material, vou descer para ver uma questão aqui embaixo, para você poder perceber. É uma questão em que eu fiz objetivamente o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui um texto para a gente poder entender como é que a gente interpreta uma função afim. Pronto. Olha só. Vê essa pergunta. Uma fábrica estima o custo de R$3.000 para iniciar a produção de um brinquedo. Para iniciar a produção de um brinquedo, a fábrica já acha que já vai começar gastando R$3.000. E vai gastar mais R$12 por cada unidade produzida do brinquedo. Certo? Então veja, aqui uma fábrica, ela já diz assim, cara, eu vou gastar R$3.000 para começar a produção de um brinquedo. E vou gastar mais R$12 por cada unidade de brinquedo produzida. Quem é o x? Quem é o f de x? Bom, imagina comigo. A gente sabe que f de x é o resultado.
E ele sempre é A vezes X mais B. Então, quem é A e quem é B na história acima? Bom, o B é o número que já começa tudo. Não importa se vai ter X, se não vai ter X, o B sempre começa tudo. Então, se uma fábrica diz que o custo inicial para fabricar um brinquedo é R$3.000, então B é R$3.000. Pronto, portanto, B é R$3.000. Tá? Ah, eu posso produzir 0 brinquedo, eu posso produzir 1 brinquedo, eu posso produzir 50.000 brinquedos. O B vai ter que existir, porque para iniciar a produção de um brinquedo, ou de uma série, de um conjunto de brinquedos, eu tenho que gastar R$3.000. R$3.000 para começar. Então, é o custo que você paga ali, certo? Ok. E aí, o que vai acontecer? Além disso, eu tenho que gastar quanto? Eu tenho que gastar R$12 vezes cada quantidade de brinquedo que eu produzir. R$12 por cada um dos brinquedos que eu produzir. Se eu produzir 50, vai ser 12 vezes 50. Se eu produzir 30, vai ser 12 vezes 30. Se eu produzir 3.000, vai ser 12 vezes 3.000. Certo? Então, a gente pode chegar à seguinte conta. F de x, ou seja, o resultado do cálculo que eu quero, sempre vai ser 12 vezes a quantidade de brinquedos produzidos mais 3.000. 3.000 garantido. Então, quem é o x? O x é a quantidade de brinquedos produzidos. A quantidade de brinquedos. Por que é x? Porque eu não sei quantos vão ser produzidos. Então, x é o que a gente chama de variável. Varia. Eu posso produzir 30, eu posso produzir 80, eu posso produzir 5.000. Então, x é uma variável, certo? Mas esse cara é o custo para produzir 1. Então, se eu gasto 12 para produzir 1, eu gasto 12 vezes 10 para produzir 10. Eu gasto 12 vezes 500 para produzir 500. O 3.000 nunca muda. O 3.000 é o valor, é o custo inicial e ele não muda. Ali. Ele só vai ser somado ao custo de produção do brinquedo. Então, isso aqui é o custo de produção dependendo da quantidade de brinquedos. É o custo de produção. Isso aqui é custo. Custo de produção. Dependendo da quantidade de brinquedos. Isso aqui é o custo fixo. Sempre vai começar 3.000. Esse é o custo fixo. Certo? Então, se você pegar o custo fixo, o custo de iniciar as coisas, que é 3.000, mais o custo de você produzir R$12 por cada brinquedo, isso aqui eu posso chamar de custo total. O quanto a fábrica gastará para produzir X brinquedos. O quanto a fábrica vai gastar para conseguir produzir exatamente X brinquedos. Perdão. Então, entenda. Quem é X? X é a quantidade de brinquedos produzidos. Está aqui. O X é a quantidade de brinquedos produzidos. Quem é o F de X? F de X é o custo total para produzir X brinquedos. Respeitando aquela regra lá em cima, certo? Quem é A e quem é B? A é o custo para produzir um brinquedo. O A é o custo para produzir um brinquedo, que no caso é 12, né? R$12. E quem é o B? B é o custo inicial da produção.
o custo inicial, ou seja, o custo que a gente tem para começar a produzir. É um custo fixo, é um custo que não muda. 3.000 é para o início, ok. E o resto vai mudando de acordo com a quantidade. Qual é a função que descreve o custo total? A função é essa. F de x é igual a 12 vezes x mais 3.000. Pronto. Ok? Aí olha só, aqui já começa o seguinte, perguntas que podem surgir por isso, certo? Perguntas que podem surgir por isso. Quantas unidades... Pronto, vamos responder primeiro a letra E aqui, certo? Qual será o custo total da fábrica para produzir 500 unidades de brinquedo? Qual o custo total para produzir 500 unidades de brinquedo? Você vai usar a regra, a lei da função. Está aqui, f de x é igual a 12 vezes x mais 3.000. Substitua o x por 500. Porque você não sabe que o x significa a quantidade de unidades, a quantidade de brinquedo? Pronto, então você faz isso. Ó. O custo total será igual a 12 vezes 500, você substituiu o x por 500, certo? Mais 3.000. 12 vezes 500 é 6.000. 6.000 mais 3.000, isso aqui vai ficar. O custo total é igual a 6.000 mais 3.000. Isso significa que o custo total para produzir 500, certo, é igual a 9.000. 9.000 reais eu vou gastar para produzir 500 brinquedos. Tudo bem? Espero que sim. Certo? Ah, outra coisa que eu esqueci de mencionar, certo? Ó, vamos lá. Eu vou voltar aqui, que eu esqueci de mencionar, porque eu vou escrever tudo de novo, tá? É muito importante isso. A gente sabe que a lei da função se escreve assim. F aplicado a x, nesse caso aqui, é 12 vezes x mais 3.000. 12 vezes x mais 3.000. Agora, a pergunta é, quanto é que fica para fazer 500 unidades? Qual é o custo total para fazer 500 unidades? A gente tem que escrever assim, ó. Qual é o custo para 500 unidades? A gente tem que escrever assim. Qual é o custo para 500 unidades? É só trocar o x por 500, certo? Então, lá vai. 12 vezes 500 mais 3.000. E o resto eu já respondi com você, né? Vai ficar que o F para 500 unidades tem que ser 6.000 mais 3.000. Isso significa que o F para 500 unidades tem que ser 9.000 reais. Pronto. O custo para 500 unidades. O único alerta que eu dei agora é que a gente troca o x por 500, porque é isso que ele está perguntando. E aí a gente troca o x por 500. É a forma correta de escrever. Certa forma correta, o professor vai entender o que você está fazendo quando você fizer isso. Ok? Bom, a letra D é uma pergunta diferente. Veja como é diferente. Perceba como é diferente. Quantas unidades, deveria ter um A aqui, quantas unidades produzidas do brinquedo geram um custo de 5.400? E agora? Olha só. Então veja, você sabe que a lei é f de x é igual a 12x mais 3.000. Certo? Só que agora, veja, agora ele não me deu a quantidade. Agora ele perguntou qual quantidade vai fazer isso daqui ficar 5.400. Qual quantidade vai fazer isso daqui ficar 5.400? Então, se a gente está perguntando qual ou quantas unidades, a gente está perguntando pela quantidade, certo? Nós estamos perguntando pela quantidade, que vai gerar um custo de produção de 5.400, ou seja, custo de produção, ele me deu o fx. Ele me deu o fx. Então eu vou substituir o fx por 5.400. Eu vou fazer isso aqui, ó. 5.400
é igual a 12x mais 3.000. Nessa hora, meu amigo, quando ele der o fx, quando ele fornecer para você o fx, você deixou de ter uma função e agora você tem uma equação. Equação, certo? Uma função quer que você descubra qual é o resultado para um determinado x. No caso aqui embaixo, foi qual é o resultado para o x igual a 500. Uma equação não. Numa equação você quer achar o x. Então, numa função, o x é dado. O f de x tem que ser descoberto. Numa função é isso. Numa função, o x foi fornecido. No caso aqui, o 500 era o x. E o f de x tem que ser descoberto. Qual é o f daquela quantidade, certo? Numa equação, o f de x é que vai ser dado, vai ser fornecido. O f de x está aqui. E o x tem que ser descoberto. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, o resto aqui eu sei resolver, né? Isso aqui é uma equação, o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar o 3.000 para o outro lado, ele vai ficar subtraindo, então vai ficar 5.400 menos 3.000 tem que ser igual a 12x. 5.400 menos 3.000 é 2.400. 2.400 tem que ser igual a 12x. Passa agora o 12 para o outro lado dividindo. Então vai ficar 2.400 dividido por 12 tem que ser igual a x. 2.400 dividido por 12 tem que ser igual a x. Pronto. Então o nosso x é igual a 2.400 dividido por 12 dá 200. Portanto, nessa fábrica, para que o custo de produção total seja de 5.400, eu tenho que mandar produzir 200 unidades do brinquedo. É isso que... Esse tipo de coisa pode cair para você. E é bom que você saiba identificar, na historinha que é feita, é bom que você saiba identificar quem é x e quem é f de x. Quem é A, que é o que multiplica x, quem é B, que é o custo inicial, certo? Veja só, vamos pegar outra aqui que eu gosto de ver aqui. Cadê? Deixa eu ver. Não tem mais, né? Tem essa aqui. Ó. Então veja só. Carlos, jogador de futebol, está participando de uma competição para ser escolhido o melhor jogador do país. O prêmio será entregue ao atleta que possuir ao final do campeonato de futebol o maior número de pontos, certo? Carlos já tem 150 pontos e a regra diz que cada gol que ele fizer ao longo do torneio lhe garantirá mais 10 pontos. Então veja, Carlos, no final das contas, ele quer saber qual é a quantidade total de pontos que ele vai ter. Ele já tem 150, ele já começou aqui a historinha com 150. Quem é 150? É o B, exatamente. Então você sabe, ó, você tem ideia disso aqui. F de x, que é o resultado, é igual a algum número vezes x mais um número fixo inicial. O B é o número fixo inicial. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, Carlos já tem 150 pontos. Então, o B já é 150. Ele já tem 150. Ele não vai perder esses 150. Mas ele vai ganhar quanto? Ah, olha só. Ele vai ganhar 10 pontos por cada gol que ele fizer. Então, ele vai ganhar 10 pontos vezes cada gol que ele fizer. Eu já sei quem é x. X é a quantidade de gols que ele fizer.
X pode ser 1, se ele fizer só um gol. X pode ser 5, se ele fizer mais 5 gols. X pode ser 11, se ele fizer 11 gols, não importa. X é uma variável. Depende do que Carlos conseguir, mas X é uma variável, é um número variável, certo? Agora, 10 é o número de pontos fixo que ele ganha por cada gol. Então, por isso que o 10 é o A. O 10 é o A e o 150 é o número fixo inicial. Ok? E isso vai gerar a minha f de x, a minha função de x. Então, a gente já sabe dar nomes aos bois. Quem é x? X é a quantidade de gols que ele vai fazer. Quantidade de gols. Isso é o x. Certo? Quem é o f de x? F de x é a pontuação final do Carlos. Pontuação final. Afinal de contas, depois que eu fizer todo esse cálculo, vai ser 150 pontos mais 10 vezes x gols de pontos. O resultado final é o número de pontos que o Carlos vai conseguir no final da competição. A pontuação final do Carlos. Certo? Quem é A e B na função descrita na história acima? A é 10, que significa pontos por cada gol. 10 é o que ele vai ganhar de pontos por cada gol que ele fizer. E quem é o B? O B, na questão acima, é o 150. Significa os pontos que ele já tem. Pronto. Qual é a função que descreve o número de pontos total do jogador Carlos em relação ao número de gols que ele fizer? É essa aqui. A função que relaciona a pontuação com o número de gols. Pronto, essa é a função afim que relaciona o número de pontos que ele vai obter de acordo com o número de gols que ele fizer. Isso aqui, repito, se chama lei da função. A lei da função é a expressão matemática que faz a relação entre o x, que é a variável de entrada, e o f de x, que é a variável de saída. Ou seja, quem faz a relação entre x e f de x é a lei da função. E você vai ter que saber escrevê-la. Tudo bem? Bora lá! Olha só, duas perguntas para finalizar essa questão do Carlos. Quantos gols, deixa eu botar só aqui a pergunta, se ele fizer 12 gols. Pronto. A primeira pergunta ali, letra D. Quantos gols Carlos precisa fazer para obter 480 pontos no final da competição? Opa! Se a lei é essa, f de x é igual a 10 vezes o número de gols mais 150, certo? Eu quero conseguir 480 pontos no final da competição. Então, eu quero conseguir isso aqui, 480 pontos no final da competição. Isso deixou de ser uma função e passou a ser uma equação. Numa equação, eles me dão o f de x. E pedem que eu descubra qual é o x que causa isso. Qual é o x que causa 480 pontos? Vamos resolver, né? Vamos resolver. Então, olha o que acontece aqui. A gente vai passar o 150 para o lado de lá. Vai ficar 480 menos 150 é igual a 10x. 480 menos 250 é 330. Tá? 330 é igual a 10x. Agora, a gente passa o 10 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, 330 dividido por 10 é igual a x. Numa divisão dessa, você corta 0 com 0, fica 33 sobre 1, ou seja,
para o Carlos conseguir 480 pontos, ele tem que fazer 33 gols. Para o Carlos fazer 480 pontos, ele precisa de 33 gols. É muito gol, certo? Bora lá. Aqui a outra pergunta. Qual será a pontuação de Carlos se ele fizer 12 gols? Então, ó, me deram o X e estão perguntando qual é o F do X. Então, você faz isso. F de X é igual, já sabe qual é a regra, né? 10x mais 150. Como eles estão pedindo o F do 12, qual é o resultado de F de 12? É 10 vezes 12 mais 150. Isso vai dar que o F de 12 é igual a 120 mais 150. A pontuação que o Carlos vai ter se ele fizer 12 gols é 270 pontos. Pronto. Acho que foi o suficiente para a gente ver todo tipo de pergunta desse, né, toda possibilidade de pergunta dessa, em que vai ser dado um X para você, vai ser dado F de X para você. Eu vou subir lá para desenhar gráficos, ok? Nós vamos desenhar gráficos. Então vamos voltar para cá, para esse... Eu vou deixar esse material rabiscado também, tá? Eu vou deixar o material rabiscado porque, veja, tem muitas questões aqui, tá certo? Para você responder. Tem a parte que eu respondi, tem a parte para você responder. Eu vou deixar o material, né, o PDF para você baixar e já testar. Tem que fazer, né? Tem que fazer os cálculos. Bora lá. Vamos subir aqui. Olha que legal. Vamos desenhar um gráfico. Mas antes de desenhar o gráfico, eu queria que você entendesse como a gente desenha um gráfico. Certo? Ó. Eita, eu acho que a gente vai ter que fazer uma coisa. Pam, pam, pam. Pronto. Veja só. Antes da gente desenhar um gráfico, porque a gente vai desenhar um gráfico num plano cartesiano. Aqui está o plano cartesiano. Nós temos até um plano cartesiano aqui grandão para treinar. A gente vai treinar aqui nesse plano cartesiano grandão, tá certo? Ok. Mas veja só. Preste atenção a isso. Tá? Para eu poder saber como eu vou desenhar um gráfico, eu tenho que saber quais pontos no plano cartesiano esse gráfico representa. Então, se eu vou desenhar um gráfico nesse ponto aqui, esse ponto aqui, ele é 4 menos 2. Pronto. Veja, ele é 4 menos 2. O nome disso aqui é coordenada. Coordenada. O que é uma coordenada? Coordenada é uma posição que tem que ser indicada com um X e com um Y. X, você sabe, é o eixo deitado. Então, esse eixo aqui, essa régua aqui, representa o valor de X. Essa régua aqui representa o valor de Y. Então, a régua deitada é o X. A régua em pé é o Y. Para poder desenhar uma coordenada, no gráfico, eu preciso de X e Y. Eu preciso de uma posição no X e eu preciso de uma posição no Y. Fique ciente que o X sempre é apresentado primeiro. Então, o X sempre é o primeiro número. O Y sempre é o segundo número. Dessa forma, 4 é o X e menos 2 é o Y. Tá? Agora, preste atenção a isso. 4, a gente veio nessa posição aqui. Essa posição aqui é o 4 do X. E essa posição aqui é o menos 2 do Y. Onde eles se encontram, essa é a coordenada. Esse é o ponto. Ok? Então, a gente precisa de uma coordenada para fazer um gráfico como esse. Tudo bem? Ok. E como é que a gente faz coordenada para gráfico? A gente vem numa tabela. A gente faz o seguinte. A gente cria uma tabela desse tipo. Certo? Olha só como a tabela tem que ser feita.
Você vai fazer uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna, você vai colocar os valores que você quer para o x. Não precisam ser muitos. Eu coloquei aqui de menos 3 até 3, certo? Na segunda coluna, você coloca o valor de quem? Do f de x, ou seja, do resultado de acordo com a lei da função. Então, você já tem a lei da função? Tem. A lei da função está aqui. Pronto, então, a gente vai desenhar aqui, certo? E no final, você coloca o par. O que é o par? Certo? O par é justamente a combinação entre x e y. Vamos escrever isso comigo? Bora escrever isso comigo. Então, lembrando só que o x você escolhe. O x você escolhe. Eu escolhi todos esses 7 valores aí, de menos 3 até 3. Então, bora lá. Quem é o f de x? Agora, eu quero o f de menos 3. Porque se o x é menos 3, eu vou calcular o f de menos 3. Então, lá vai. 3 vezes menos 3, menos 5. 3 vezes menos 3 é menos 9. Menos 9, menos 5. Menos 9 menos 5 é igual a menos 14. Então, este cara é o x. E este cara é o f de x. É o f de menos 3. Então, o par que a gente constrói, né, é o seguinte. O x, se o x for menos 3, o f de x ou y é menos 14. Esse é o par. Se o x é menos 3, o y é menos 14. Certo? Bora fazer de novo agora, próximo valor, né? O próximo valor é o x sendo menos 2. Ok, então vamos fazer quem é f de menos 2. F de menos 2 é 3 vezes menos 2, menos 5. Respeitando esta lei. 3 vezes menos 2, menos 5. Isso é igual a menos 6, menos 5. Menos 6, menos 5 é menos 11. Isso significa que este cara aqui, este x, gera este y. Certo? Você não pode esquecer que eu já disse isso. F de x, para o gráfico, é a mesma coisa que y. F de x é o y. Por isso que a régua que fica em pé é justamente a régua do f de x, do y. Certo? Então, o segundo par, o segundo ponto, a segunda coordenada é se o x for menos 2, o y é menos 11. E eu vou construir isso para todos os demais. Vamos construir isso para todos os demais, só que eu vou construir de uma vez só. Vou fazer isso aqui. Ó. Pronto. Olha só. O f de menos 1 é 3 vezes menos 1, menos 5. Menos 3, menos 5, menos 8. Olha eu construindo aqui todos eles. Todos eles estão aí. Todos os pontos estão aí. Menos 3, menos 14. Menos 2, menos 11. Menos 1, menos 8. 0, menos 5. 1, menos 2 e aí vai. Vamos construir isso no gráfico? Bora construir isso no gráfico. Ó. Cadê o primeiro gráfico, meu Deus? Está aqui. O primeiro gráfico é justamente esse. Veja, é justamente esse que eu risquei. Eu vou deixar de riscar, certo? Preste atenção, eu desenhando esse gráfico. Eu vou ter que apagar tudo isso. Eita, Jesus, eu vou ter que apagar tudo isso. Por quê? Porque eu tenho que limpar o gráfico, né? Ok. Você já sabe o que é uma coordenada. Já explicamos o que é uma coordenada. Tá? Pronto. O primeiro ponto, vamos lembrar muito bem, o primeiro ponto é o menos 3, menos 14. Então, o primeiro ponto é o menos 3, menos 14. Nesse gráfico aqui, veja, nesse gráfico aqui,
Menos 3 menos 14 não fica visível. Ó, eu estou vendo no máximo aqui até menos 11. Então, eu não vou conseguir desenhar o menos 3 menos 14. Não tem problema. O segundo ponto é menos 2 menos 11. Eu não consigo desenhar menos 3 menos 14 porque naquele plano cartesiano não tem. Agora, eu consigo menos 2 menos 11. Bora lá. Menos 2 menos 11. Ó. O menos 2 é aqui. E o menos 11 no y é aqui. Então, vai ficar assim, ó. Esse cara aqui é o menos 2x, é o x de valor menos 2, encontrando o y de valor menos 11. Esse ponto aqui é o menos 2 menos 11. Primeiro ponto. Segundo ponto. Menos 1 menos 8. Ó, menos 1 menos 8. O menos 1 no x está aqui. E ele se encontra com menos 8y. Opa, já temos 2 pontos. Com 2 pontos, eu já consigo desenhar o gráfico. Por quê? Por causa do que eu vou dizer agora. Ó, anote isso. O gráfico de uma função afim, o gráfico de uma função afim sempre será uma linha reta. O gráfico de uma função afim sempre será uma linha reta. E para desenhar uma linha reta, eu só preciso de 2 pontos. Já tenho 2 pontos aqui. Se eu já tenho esses 2 pontos, eu já consigo desenhar a reta. Quer ver? Olha só. Ver se eu consigo fazer ela bem retinha mesmo. Pronto. O gráfico, ó. O gráfico vai ser isso aqui. Uma linha reta. E você vai perceber que se eu desenhar todos os outros pontos, eles vão tocar nessa reta. Vamos desenhar todos os outros pontos, ou pelo menos alguns deles, para vocês perceberem. Certo? Veja. Só para vocês perceberem comigo. Eu vou desenhar todos os outros pontos. Bora lá de novo. Bora subir agora. Vamos subir. Certo? Eu já desenhei o 2 menos 11 e já desenhei o menos 1 menos 8. Agora eu vou desenhar o 0 menos 5. 0 menos 5 e 1 menos 2. Vamos lá. 0 menos 5 e 1 menos 2. Bora lembrar disso? Zero no x é esse cara aqui. Então, o 0 no x é isso aqui. Encontra o menos 5. Olha, o gráfico passa aqui também. Bora lá. 1 menos 2. O 1 no x é esse cara. O menos 2 é esse cara. Ó, o gráfico passa aqui também. O gráfico vai passar em todos os pontos que respeitam essa regra. Em todos os pontos que criam essa coordenada, o gráfico vai passar. Bora ver aqui ainda o gráfico passando? Esse ponto aqui é o 2, 1. Vê, esse ponto aqui, esse é o x2, y1. x2, y1. E esse ponto aqui é o x3, y4. Então, veja só, os outros 2 pontos tem que ser 3, 4, e esse cara aqui é 1, 2. Tem que ser. Perdão, errei. É 2, 1.
certo? Esse ponto aqui é x2, y1. Esse ponto aqui é x1, y menos 2. Esse ponto aqui é x0, y menos 5. Certo? Esse ponto aqui embaixo é x menos 1, y menos 8. Exatamente o que está lá no nosso gráfico. Certo? Ó, na nossa tabela. Então veja, 2, 1 e 3, 4. Exatamente os últimos dois pontos, ó. 2, 1, 3, 4. 1 menos 2, 0 menos 5, ó. 0 menos 5, 1 menos 2, 2, 1 e 3, 4. Tá percebendo? E você está percebendo outra coisa? Você está percebendo outra coisa? Veja só, perceba só. Cada vez que o x, ó, deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver aqui uma coisa, pronto. Cada vez que o x aumenta em 1, o y aumenta em 3. Ó, dá uma olhada. De menos 14 foi para menos 11. Aumentou em 3. De novo. De menos 2 para menos 1, aumentou em 1. Então, de menos 11 para menos 8, aumentou em 3. De menos 1 para 0, aumentou em 1. De menos 8 para menos 5, aumentou em 3. Ou seja, a cada vez que o x aumenta 1, o y aumenta 3. Por quê? Por causa disso aqui. Depende do número que é o A, o número que está multiplicando o x. O número que está multiplicando o x, o nosso A, lembra, a gente chama ele de A, é o número, é o preço unitário, vamos chamar de preço unitário, certo? Ele indica a inclinação da reta. Então, a cada vez que o x aumenta 1, esse cara aumenta exatamente a quantidade que tem no A. Ok? Preste bem atenção. Isso é uma das formas que você vai olhar, bater o olho e dizer, ó, esse o gráfico, é aquele o gráfico, certo? É só você pensar isso. Rapaz, o x está subindo de 1 em 1. Então, o y está subindo de 3 em 3. Por quê? Porque o A é 3. Porque o número que multiplica o x ali é 3. Certo? É justamente isso, ó, a inclinação da reta. A inclinação da reta. Veja, se você desenhar um triângulo aqui, desse ponto, se você pegar um triângulo desse ponto aqui, descendo até o ponto anterior, certo? Ó. Até o ponto anterior. Você vê que daqui para cá subiu 3 e daqui para cá subiu 1. Então veja, todas as vezes que você anda para cá, você está aumentando o x mais 1. Toda vez que você anda para cá, você está aumentando o y mais 1. Então veja, nesse caso aqui, ó, o x moveu 1 e o y moveu 3. Não é não? Então a cada vez que o x anda 1 para o lado, o y anda 3. A cada vez que o x anda 1, o y anda 3. É isso que esse gráfico quer dizer. É isso que você, observando uma função afim, consegue deduzir tranquilamente. Certo? Então, bora lá. Esse é o gráfico em que o A, ó, o A, ele indica a inclinação da reta. O A sempre é a quantidade de passos quando o x anda 1, o y anda A. Quando o x anda 1, o y sobe A ou diminui, dependendo. A gente vai ver por quê, certo? Então, o A indica a inclinação da reta. E você percebe que esse 3 ele é positivo. O 3 é positivo. Significa que
que toda vez que o x anda, o y anda para cima. É o que está acontecendo. Todas as vezes. Olha só aqui esse desenho. Olha só aqui. Certo? Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui um pouco mais para baixo. Pronto, esse aqui. Tá aqui. Certo? Todas as vezes que o x andar... Oh, meu Deus, não era isso que eu queria, não. Todas as vezes que o x andar para a direita, um salto, o y, nesse caso, vai subir 3. Pronto. Quando o y andou mais 1, quando o x andou mais 1, o y andou mais 3. Por causa disso. O que significa que se o A é positivo, o gráfico é para cima, ele é crescente, ele vai subindo. O gráfico é crescente. Se o A for positivo, se o A for maior do que 0, o gráfico é crescente, ele está subindo. Certo? Agora vamos ver a outra. Vamos ver a outra. Certo? A outra tabelinha, a função é essa. Menos 4x mais 3. Menos 4x mais 3. Certo? Então, bora lá. Se o x for menos 3, como é que fica? Fica isso aqui. Menos 4 vezes menos 3 mais 3. Ó, não esquece isso, por favor. É importante que você, por favor, não esqueça isso, tá? Olha só. Menos 4, porque vem daqui do menos 4, vezes menos 3, porque vem daqui do x. O menos 3 é o x. Quando você multiplica dois números negativos, o resultado é positivo. Certo? Então, menos 4 vezes menos 3 é 12 positivo. Mais 3, que já vem daqui, mais 3. Certo? 12 mais 3, 15. Então, significa que o nosso primeiro par é menos 3 e 15. Bora desenhar ele lá no gráfico? Vamos ver se eu tenho aqui. Não tenho, ó. Eu não chego até 15. Eita, se eu não chego até 15, eu não consigo desenhar aqui. Ó. Só chega até 9 aqui em cima. Não dá para ver nem o 10. Então, não tenho como desenhar o 15. Beleza, tranquilo. Bora lá. Bora continuar. Certo? Se o x for menos 2, isso aqui é o que acontece. Certo? Não esquece, né? Não esquece aqui. Se o x for menos 2, então é menos 4 da fórmula, da lei da função, vezes menos 2, que é o x. Pronto. Menos 4 vezes menos 2 é menos 8. Perdão, menos 4 vezes menos 2 é 8 positivo. Certo? Mais 3, que mais 3 faz parte da função, né? Fica 11. Então, o segundo par é esse aqui. Você sabe que eu também não posso desenhar o segundo par, né? Porque não tem até 11. O meu gráfico, o meu plano cartesiano ali só foi até 9. Então, vamos ver se no próximo a gente consegue. Certo? Beleza? Menos 1 se for o x. Se o x for menos 1, então a gente tem esse cálculo aqui. Menos 4 da função vezes menos 1, que é o x. Menos 4 vezes menos 1 é 4. 4 mais 3, porque a função tem mais 3, é igual a 7. Então, o nosso primeiro par desenhável é menos 1, 7. Bora lá desenhar menos 1, 7. Pronto, tá aqui. Ó, menos 1 no x. Menos 1 no x, 7 no y. Esse ponto aqui. Menos 1, 7. Então, vamos escrever a coordenada dele. A coordenada desse cara é menos 1, 7.
Primeiro ponto desenhado. Vamos para o segundo ponto desenhado. Mas veja, a gente não precisa se preocupar muito com o resto se a gente entendeu como é que funciona a lógica. Vamos ver como é que funciona a lógica. Veja, o A é menos 4. Isso significa que quando o x andar 1 para a direita, o y vai andar 4 para baixo. Menos 4 é descendo. Então veja, o próximo ponto x é o 0. O próximo ponto, né, aqui está 1. Quando o x andar para a direita uma casinha, quando o x andar mais 1, isso significa, ó, que ele tem que descer 4. Então o próximo ponto é aqui. Concorda? Se o x andou mais 1, o y desceu 4. Porque isso aqui diz isso. Então, se o A é menos 4, o que é que o A está dizendo? Quando x andar mais 1 para a direita, então y andará 4 para baixo. Descerá 4. Então, se aqui está 7, esse cara aqui vai ser 0 e 3. Certo? 0 e 3. Já dá para desenhar o gráfico? Dá. Eu vou desenhar o gráfico e depois eu vou desenhar os outros pontos, porque a gente vai entender isso, certo? Então, vamos desenhar o gráfico. Pronto. Desenhei o gráfico. Vou estender ele até onde eu puder aqui. Fazendo questão, isso. Vamos lá. Fazendo questão de manter ele alinhado aqui com os dois pontos, certo? Pronto. Então, desenhei o gráfico. Ok? Vamos para o próximo ponto? Ok. O próximo ponto, ele diz o seguinte, bom, se x andar mais 1 para a direita, então significa que y tem que descer 4 pontos. Então ele vai descer daqui, dessa posição, ele vai descer 1, 2, 3, 4. E vai ficar aqui. Exatamente. Ó, 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 ó. Eita, que bonitinho. Esse ponto aqui é o x1, y menos 1. Mas a gente não calculou ele, João. Não, a gente não calculou, mas ele está lá. Quer ver? O próximo é esse. O 0, 3 é o próximo. Ó, 0, 3. A gente já tinha feito o 0, 3. E o próximo é 1 menos 1. O próximo é 1 menos 1. Tá aí. Tá funcionando a lógica. Tá vendo? Tá funcionando a lógica. E o próximo, claro, se o x andar mais 1 para a direita, se o x andar mais 1, o cara tem que descer desse cara aqui para baixo. 1, 2, 3, 4. Olha aqui. Esse ponto aqui é o 2 menos 5. É o x na posição 2, o x na posição 2 e o y na posição menos 5. Por quê? Por causa disso aqui. O x andou 1 para a direita. Isso obriga o y a descer 4. Por quê? Porque você sabe que o nosso A é menos 4. O A indica a inclinação da reta. E como esse A é negativo, ó, também vamos observar isso. O A é negativo, menor que 0. Então, o gráfico é descendo. E você sabe por quê? Porque a cada vez que o x anda, o y desce. Ok? Ó, isso é olhar para uma função afim e você, na hora, bater o olho e dizer, olha, dá para olhar o gráfico e entender. Dá para olhar o gráfico e entender, certo? Agora, deixa eu mostrar só uma coisa que é muito importante, que eu não mostrei, certo? Veja só.
Eu mostrei a vocês que o A representa a inclinação da reta. Você sabe se a reta está subindo ou está descendo de acordo com o A. Você sabe também o quanto ela sobe a cada salto do X e o quanto ela desce a cada salto do X. O A indica isso. Mas a pergunta agora é, o que é que o B indica? O que é que o B indica? Nesse caso aqui, o B é menos 5, certo? Então, veja só o que é que o B indica. Anotemos, certo? Anotemos o que é que o B indica. B indica em que local o gráfico cruza o eixo Y. O B sempre indicará em que local o gráfico cruza o eixo Y. Isso aqui, menos 5, repara. Menos 5. Menos 5 é o ponto exato onde o gráfico cruzou o eixo Y. O que é o eixo Y? É justamente esse eixo. É justamente esse eixo vertical. Certo? Então, onde é que ele cruzou? Cruzou no menos 5. Ou seja, quando a coordenada tiver 0, quando a coordenada x, quando a parte x da coordenada for 0, a parte y sempre será o b. Não esquece isso. Quando a coordenada tiver uma parte 0 no x, a outra parte, o y, sempre será o b. Por quê? Porque, como está escrito aqui, B indica em que local o gráfico cruza o eixo dos Y. Vamos provar no outro? Vamos provar no outro. Olha só. Quem é B aqui? B é mais 3. Certo? Olha só aqui. 3. É o local onde ele cruzou. A coordenada é 0, 3. Significa que se aqui tiver 0, isso aqui é o B da função. Você pode localizar, preste bem atenção, você pode localizar a lei da função só olhando para o gráfico, certo? Só olhando para o gráfico. Vamos mostrar isso? A gente está aqui com 1 hora e 7 minutos de aula. 1 hora e 7 minutos. Eu espero conseguir concluir tudo que eu quero mostrar para você até as 2 horas de aula. Aí você vai poder fazer os exercícios dessa ficha, porque estará fácil aqui para você. Bora lá? Ó, dada a função 4x mais 5, eu quero que você informe quem é o a desta função. O a desta função é 4. Quem é o b desta função? O b desta função é o 5. O a sempre será o número que multiplica o x. O b sempre será o número que não multiplica ninguém, que é o número fixo, certo? O a indica a inclinação, certo? Eu já posso responder, a reta da função é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o a é positivo, o a é maior do que 0. Se o a é maior do que 0, não tem sinal negativo, então a reta é crescente. De cara eu já consigo resolver isso, certo? Em que ponto a reta da função toca o eixo das abscissas? Antes de qualquer coisa, depois eu resolvo isso aqui, certo? Eu quero que você entenda o que é eixo das abscissas e eixo das ordenadas, certo? O plano cartesiano, ele tem 2 eixos. O plano cartesiano, ele tem um eixo deitado, que a gente chama de eixo x, e ele tem um eixo em pé, que a gente chama de eixo y. Tá certo? Eixo x é o deitado, eixo y é o em pé. O eixo x também é chamado de abscissas. O eixo x, abscissas. O eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Então, você já sabe, x, abscissas.
y ordenadas. Agora você já sabe o que significam esses nomes. Agora você já sabe o que significam esses nomes. Ok? Me permita que eu vou desenhar um gráfico para você entender agora isso. Para você entender agora isso da forma correta. Deixa eu pegar essa. Eu vou pegar essa foto aqui, tá certo? Vou colocar ela aqui, tá? E vou redesenhar um gráfico. Vamos redesenhar um gráfico, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Vai ser daqui. Não queria com seta, não. Não queria com seta, não. Vamos lá. Vai ser daqui. Pronto. Pronto. Esse é o gráfico. Ok? Esse é o gráfico. O que é que você está percebendo nesse gráfico? Uma questão pode simplesmente fazer isso. O professor pode simplesmente dar o gráfico e perguntar qual é a lei da função. Certo? Ele pode perguntar assim: qual é a lei da função que gera ou que cria, né, que gera o gráfico mostrado ao lado. Pronto. Qual é a lei da função que gera o gráfico mostrado ao lado? Gente, de cara você faz o seguinte, ó. Onde é que esse gráfico está cruzando o eixo das ordenadas? Ele está cruzando o eixo das ordenadas na posição menos 4. Então, o B é menos 4. Já sabe disso. Então, se eu for desenhar qual é o f de x é igual a alguém que eu não sei vezes x menos 4. Eu só preciso descobrir o A. Eu só preciso descobrir o A. Ok? Então, o B já está aqui. Esse cara aqui, esse cara é o B. Por quê? Porque o B é o local onde o gráfico cruza o eixo y, que também é chamado de eixo das ordenadas. Pronto. Ok? Massa. Aí agora, o que é que eu preciso ver? Eu preciso ver isso aqui, ó. Quando o x anda uma vez para a direita, o que aconteceu com o y? Ele subiu 1, 2. Então vê, ó. O A é 2. Porque a cada vez que o x andou 1, o y andou 2. O A é 2. 2 positivo, porque está crescendo. Por isso a gente bota só o 2. Então, chegamos à resposta de que o f de x é igual a 2x menos 4. Esta função que desenhou este gráfico que você está vendo, ela se escreve f de x igual a 2x menos 4. Viu como é fácil? Não é difícil. Certo? Você do gráfico parte para a função, da função parte para o gráfico. Agora só falta eu mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa. Este ponto aqui, você está percebendo que este ponto é o local onde o gráfico cruzou o eixo x, também chamado de eixo das abscissas. Certo?
É o local onde o gráfico cruzou o eixo do x, o eixo das abscissas. Esse local tem dois nomes. Ou ele é chamado de raiz da função, ou ele é chamado de raiz da função, ou ele é chamado de zero da função. Pronto. Ou ele é chamado de raiz da função ou de zero da função. Alguns livros chamam de zero da função, alguns livros chamam de raiz da função. Eu gosto de chamar de raiz, certo? Então, o que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é justamente o ponto no eixo x onde o gráfico passa. Toda função afim só tem uma raiz. Toda função afim só tem uma raiz. Só isso. Ok? O jeito mais rápido de descobrir a raiz é olhando. Né? Olhando, você está vendo ali, está passando no 2, então a raiz é 2. Certo? Então, se perguntarem, a raiz desta função é 2. Mas existe um jeito de descobrir a raiz da função sem usar o gráfico. Certo? Que é assim, ó. Para você descobrir a raiz, você concorda que este ponto aqui, este ponto, é o x2 e o y0. Ele é o y0. Por quê? Porque o y0 está nessa altura aqui, ó, onde eu estou desenhando agora. O próprio eixo do x é o y0. Aqui é o y menos 1. Aqui é o y1. Mas aqui é o y0. Então, esse ponto é o 2, 0. Para eu descobrir a raiz, basta dizer que f de x, que é o y, é igual a 0. Então, eu vou pegar a lei da função, f de x é igual a 2x menos 4. E vou dizer que o f de x é 0. Começo assim. Vou dizer que o f de x é 0. Então, 0 é igual a 2x menos 4. Passo o 4 para o lado de lá, ele fica positivo. Então, 4 igual a 2x. Passo 2 dividindo, vai ficar 4 dividido por 2. Isso é x. O x, portanto, é 2. Está comprovado que o x, que a raiz, é 2. Então, para eu descobrir a raiz, partindo da lei da função, basta eu colocar o f de x igual a 0. Se eu colocar o f de x igual a 0, o x que resolver é a raiz. Ok? Então, a gente pode responder aqui. A gente pode responder muita coisa aqui. Certo? Olha só. A função é f de x é igual a 4x mais 5. Pronto. 4x mais 5. Certo? Em que ponto a reta da função cruza o eixo das ordenadas? No B, ou seja, no ponto 5. No ponto 5. Em que ponto a reta da função toca o eixo das abscissas? Ou seja, essa pergunta aqui é qual é a raiz. Essa pergunta aqui é qual é o B. Tocar o eixo das ordenadas é tocar o eixo vertical. Isso é o B. Tocar o eixo das abscissas é tocar o eixo deitado. Isso é a raiz. Para fazer a raiz eu tenho que fazer isso, né? F de x é igual a 4x mais 5. 0 é igual a 4x mais 5. Passo o 5 para lá, ele vira menos 5. Menos 5 é igual a 4x. Passo o 4 dividindo, vai ficar menos 5 sobre 4. Então, x é igual a menos 5 sobre 4. Menos 5 sobre 4. Quanto é menos 5 sobre 4? É menos 1,25. Menos 1,25. Mas você não vai precisar fazer isso, porque você está no primeiro ano, você está no nono ano, no primeiro, no segundo, você não precisa deixar um número. Se o número é fração, se o número não é um número exato, não é um número inteiro, não precisa escrever. Deixa ele em formato de fração. Certo? Qual é o resultado da função quando x for igual a 10?
Qual é o resultado da função quando x for igual a 10? Então, eu estou perguntando aqui quem é, ó, eu estou perguntando aqui quem é f quando x for 10. O f quando x for 10 é igual a 4 vezes 10 mais 5, que é igual a 40 mais 5, que é igual a 45. Pronto. 45. Certo? Próxima pergunta. Qual é o valor de x para que f de x atinja 93? Note, eu quero descobrir o valor de x e ele me deu o f de x. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar dizendo que o f de x é 93. 93 é igual a 4x mais 5. Passo 5 para lá, subtraindo. 93 é igual, 93 menos 5 é igual a 4x. 93 menos 5 é 88. Então, 88 é igual a 4x. Continuando a resolver, passo 4 para cá dividindo, 88 dividido por 4, perdão, 88 dividido por 4 é igual a x. X tem que ser 22. 88 dividido por 4. Então, qual é o valor de x para que a conta, o f de x, dê 93? 22. Tudo tranquilo até aí? Espero que sim, certo? Vamos ver. Vou resolver só mais uma. E aí você vai resolver o resto, certo? Aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Vamos pegar essa daqui. Essa daqui. E eu vou responder mais rápido do que respondi aquela outra. Bem mais rápido, tá certo? Preste atenção a isso. Dada a função menos 5x mais 4, determine quem é o a, menos 5. Quem é o b dessa função? É 4. Ok. Se o a é negativo, a reta da função é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Ela está caindo, está descendo, certo? Porque o a é negativo. Massa. Em que ponto da reta a função cruza o eixo das ordenadas? É no B. Eixo das ordenadas é no B, portanto, no 4. Em que ponto da função a reta toca o eixo das abscissas? Isso aqui é a raiz. Para descobrir a raiz, a gente diz que o f de x é 0. Então, 0 é igual a menos 5x mais 4. Passo 4 para lá, vai ficar menos 4 é igual a menos 5x. Ou eu poderia... Burrice aqui. Qual foi a burrice? Veja, eu poderia já passar o menos 5x para o outro lado. Aí vai ficar assim, 5x positivo é igual a 4. Pronto, fica melhor, certo? 5x, passo os 5 dividindo, então vai ficar que x é igual a 4 dividido por 5. Quanto é 4 dividido por 5? É 0,8. 0,8. Então, eu posso dizer que a raiz é 4/5 ou a raiz é 0,8. Rapidinho, vê. Resolve num instantinho. Qual é o valor, qual é o resultado da função quando x for 10? Então, ele está perguntando quanto é o f de 10. O f de 10 é igual a 5 vezes 10 mais 4. Então, o f de 10 é igual a 50 mais 4, que é igual a 54. Portanto, o f de x vai ser 54 para o caso de o x ser 10. Ok? Pronto. E a última pergunta dessa questão 7 é: qual é o valor de x para que f de x atinja menos 21? Certo? A gente responde essa aqui como? Aqui, ó. A gente diz que o f de x é menos 21. f de x é igual a 5x mais 4. Certo? Deixa eu ver se eu estou acertando mesmo. Eita, minha gente! É menos 5x. Aqui, né? Eu errei aqui, ó. Pronto, vamos lá, vamos corrigir isso aqui. Ou vocês não me avisaram, e claro que me avisaram que essa aula é gravada, eu não ia conseguir ouvir, né? Então vamos resolver essa aqui de novo.
Vamos resolver essa aqui. F de x é igual a menos 5x mais 4. F de x, na verdade não é f de x, agora eu quero f de 10, né? F de 10 é igual a menos 5 vezes 10 mais 4. Isso dá menos 50 mais 4. Menos 50 mais 4, f de 10 é igual a menos 46. Portanto, menos 46. E para finalizar essa daqui, qual é o valor de x para que f de x atinja menos 21? Eu não cheguei a começar, então beleza, bota um menos aqui. Então, para que isso aqui chegue a menos 21, quem é o x? Passo 4 para lá, subtraindo. Menos 21 menos 4 igual a menos 25. Menos 25 é igual a menos 5x. Passo menos 5 dividindo, vai ficar menos 25 dividido por menos 5 é igual a x. X. Menos 25 dividido por menos 5, menos 25 dividido por menos 5 vai dar um número positivo. Porque quando você divide um número negativo com um número negativo, fica positivo. Então, menos 25 dividido por menos 5 é 5. X é igual a 5. Portanto, x é igual a 5. Ok. Pronto. Acredito eu que eu tenha mostrado para vocês todas as possibilidades de trabalho, de questão, de pergunta com função afim. Você tem o resto aqui para você testar, para você treinar à vontade, tá certo? Muita coisa para você treinar aqui, muita mesmo. Eu vou deixar este material disponível para vocês baixarem no link aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tá certo? Baixa, ou imprime, ou fica vendo na tela enquanto escreve no caderno, mas responda a todas as questões que estão aqui agora, certo? O mais rápido possível, antes da sua prova, para treinar, beleza? Pronto, pessoal, é isso. Muito obrigado aqui, mais uma vez, pela paciência. Hoje a gente se estendeu um pouco, né? 1h30 de aula, para ver todas as funções afim, tudo que era possível ver. Preste bem atenção a cada pergunta e eu tenho certeza, com tranquilidade, que você vai fazer uma excelente prova. Ok? Grande abraço, fica com Deus, até nosso próximo encontro.